Shalom, irmãos, tudo bem? Deus abençoe você nesse dia. Hoje eu quero te contar uma história. Um menino chamado Marcos, ele tinha um sonho, tinha aproximadamente 10 anos. Ele tinha um sonho de aprender judô. Só que Marcos tinha uma limitação. Em um acidente de carro ele havia perdido o braço esquerdo. Mas ele encontrou um professor japonês já de idade que aceitou o desafio de ensinar o Marcos a arte do judô. E por 3 meses ele fez o treinamento com esse menino. E durante os 3 meses esse menino aprendeu apenas um golpe. O mestre ensinou para eles apenas um golpe. E terminando ali os 3 meses, ele questiona o mestre: mas mestre, eu estou aqui há 3 meses e o senhor só me ensinou um golpe, por quê? E o mestre disse para ele com uma voz muito calma: olha, isso é tudo que você precisa aprender. Passou um tempo, alguns meses, e teve um torneio, e o Marcos foi inscrito nesse torneio. E surpreendentemente, nas 3 primeiras fases do torneio, ele foi muito bem sucedido, ganhou as 3 lutas. E quando menos se esperou, ele já estava na final, já estava próximo ao título, na sua primeira competição. E beleza, passou o tempo e ele foi para essa última competição, marcado o dia. Descobriram quem era o adversário de Marcos, e era um menino maior, mais forte, mais instruído, com mais tempo de treinamento. E chegou o momento da grande luta, da grande disputa daquele torneio, e o semblante de Marcos caiu quando ele viu o tamanho do adversário, quando ele soube que o adversário era muito mais experiente do que ele. E era visível no rosto de Marcos o semblante preocupado e talvez até mesmo o ponto de desistir e questionando: como que eu vou vencer? Mas naquela pausa, naquele intervalo, antes de começar a luta, o seu instrutor começou a conversar com ele, e os juízes daquela disputa perceberam que ele estava muito ansioso e conversaram com seu instrutor dizendo: olha, nós vamos ter que cancelar, o menino não tem condição de enfrentar essa luta nesse momento. Mas aí o instrutor dele, o professor, chamou ele e conversou com ele e motivou para que ele pudesse enfrentar aquela batalha. Foi lá no juiz e falou: não, olha, pode colocar ele para lutar, ele está preparado. E Marcos foi, e começou a luta, e o seu adversário, o seu oponente, deu um golpe errado e abriu a guarda, e Marcos venceu a final, foi campeão daquele torneio. E na volta para casa ele questionou ao seu mestre: mestre, como que eu pude vencer tantos adversários com apenas um golpe? E o mestre falou para ele: por 2 coisas. Esse golpe que eu te ensinei é um dos golpes mais difíceis de ser aplicado no judô. E você é quase mestre neste golpe. O tempo que você treinou trouxe a você um conhecimento profundo desse tipo de golpe. E um segundo ponto: a única forma de se defender desse golpe é segurando o braço esquerdo do oponente. Detalhe: Marcos não tinha o braço esquerdo porque havia perdido num acidente. O que nós entendemos aqui? Olha aí, irmãos, como Deus trabalha na nossa vida é desse jeito aí, porque Deus ele usa as nossas fraquezas. A fraqueza de Marcos, o ponto que fez com que ele quase desistisse do seu sonho de aprender judô, lá na final trouxe para ele um título, uma vitória. Porque aquela limitação com treinamentos, ela foi transformada numa arma poderosa, e naquele momento a limitação daquela criança colocou ela numa condição de até mesmo vencer um oponente muito mais forte. E olhando para a palavra de Deus, o Senhor nos ensina exatamente da mesma forma. O poder,
ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim, o Senhor diz assim para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E mais ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Essa palavra ela serve para a nossa vida, nós podemos levar essa palavra para toda a nossa vida, porque aqui nós vemos, e isso muitas das vezes não soa em algo legal para nós, porque nós geralmente queremos ser forte, a tendência nossa é buscar fortalecimento, a tendência nossa é confiar na nossa força, confiar em tudo que nós conseguimos fazer ou nas nossas habilidades. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa limitação. Quando nós admitimos diante de Deus que não somos capazes, que somos fracos. Aqui Paulo tinha tido aqui ele fala de um espinho na carne, de uma dificuldade, de uma limitação que ele tinha muito grande. E nessa limitação que ele pediu ao Senhor para tirar dele, o Senhor disse: olha, o que basta para você, Paulo, é a minha graça, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus, irmãos, ele se aperfeiçoa na nossa limitação. Aí eu te pergunto, em que você se sente fraco? Em que área da tua vida você se sente incapaz? Qual é a tua limitação? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Quem sabe o Senhor quer te usar justamente na tua limitação. Quando você admite que você é fraco diante das circunstâncias e você pede o socorro de Deus, você está dizendo: Senhor, eu sou fraco e de minhas forças eu não consigo vencer, mas eu sei que o Senhor pode me conceder a vitória. O Marcos venceu com a limitação que ele tinha, e a limitação que ele tinha, um braço amputado, se tornou uma arma poderosa para vencer um inimigo muito maior. Qual é a tua limitação? Qual é a tua dificuldade? Que parte do teu corpo não funciona bem? O Senhor quer te usar. Apenas lance a sua confiança no Senhor, lance a sua expectativa em Deus e se coloca diante dele com todas as suas fraquezas, porque o Senhor vai te conceder a vitória mesmo que você seja fraco. Quero te falar algo, eu tenho muitas limitações, tenho muitas dificuldades. Glórias a Deus por isso, porque cada vez que eu falo, que eu faço um vídeo como esse, ou que eu ministro a palavra de Deus, eu me lembro de que eu sou muito limitado para isso. Eu tenho muita dificuldade para falar em público, para falar para pessoas. Eu não me imaginava nem fazendo um vídeo como este e tantos outros que a gente tem feito. Mas o poder e a graça e o amor do Senhor tem aperfeiçoado na minha vida naquilo que eu sou mais fraco e mais limitado. Então eu quero te dizer, não há motivo para você parar, não há motivo para você desanimar. Se você colocar as suas expectativas no Senhor, depositar nele a confiança e realmente admitir que você é fraco e falho, mas que o Senhor é poderoso, como Paulo fez aqui. E quando você estiver fraco, aí é que você está forte, porque a tua confiança é lançada toda aos pés do Senhor. Amém? Maravilha, que o Senhor te abençoe grandemente. Então, um dia abençoado para você, rico de bênçãos e de vitórias, em nome do Senhor. Poder é aquilo que o Senhor nos dá, não é aquilo que nós temos. Amém?